Ah, já chega! Vocês já sabem de tudo e não vai adiantar eu ficar negando, pois o sofrimento será maior. Nunca imaginei que poderia fazer uma coisa dessas, mas as coisas foram acontecendo na minha vida e na empresa que me deixaram cega. Não concordava com a divisão dos lucros dos sócios, pois a empresa não estava bem financeiramente. E quando eu achava que teria a chance de ser gerente, colocaram uma outra pessoa no meu lugar. Se coloquem no meu lugar e tenta sentir o que eu senti. Não deixavam nem eu usar o táxi quando saía tarde da noite da empresa, por isso usei mesmo e pela minha segurança. Não peguei dinheiro para prejudicar a empresa, eu só peguei para fazer justiça pela falta de reconhecimento e eu nem ficava com tudo. Até dinheiro no dízimo eu dei para a igreja. Ajudei muita gente que também não era reconhecida aqui na empresa. Eu não quero nenhum tipo de atenuante das consequências, façam o que vocês quiserem. Hoje nós vamos passar todos os detalhes de uma investigação de um caso de apropriação indevida, ou seja, desvio de dinheiro de uma grande empresa brasileira. Eu sou Mário Júnior, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Dissimulados. Eu sou Renato Santos e participei dessa investigação. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. Pessoal, antes da gente contar a história da Damares, eu e o Renato, a gente quer fazer um agradecimento especial aos seguidores, né, Renato? Não, com certeza. A gente está super impressionado, felizes demais, demais mesmo, pela quantidade de pessoas que viram os nossos vídeos e estão nos seguindo, nos acompanhando Nas nessa diversas jornada. plataformas, né, Renato? É animal, animal. É. Mas, Nath, e aí, qual o número dessas plataformas aí? Mais de 80 mil visualizações no YouTube, mais de 600 mil visualizações no Insta. 80 mil e 600 mil pessoas viram. Olhando a sua fuça, a minha Isso, fuça, a fuça cara. de muita gente que apareceu aí, né? Impressionante, muito bom, animal, animal. Não, e isso era algo que a gente queria de fato mesmo proporcionar para a galera. E mais do que isso, uma outra coisa que nos surpreendeu muito foi, mais uma vez, a gente conseguir gerar tendência. Ou seja, lá atrás, quando a gente iniciou a nossa carreira fazendo entrevista, o nosso grande objetivo era evangelizar o mercado, que outras pessoas seguissem esse caminho e começassem a preparar para fazer entrevista, começassem a dar treinamentos e o Brasil realmente ter uma classe de entrevistadores. E agora, para nossa surpresa e felicidade, existem outras pessoas fazendo podcast sobre casos de fraude, casos de assédio moral. Então é uma coisa que é muito bacana, que a gente conseguiu influenciar e a sociedade está buscando esse caminho, né, Renato? É isso, então a gente entende que realmente muitas vezes a ideia não vem, mas aí vem, pega, vamos pegar mais ou menos essa tendência e segue, né? E eu acho que é super bacana, sim, mas o que é importante é fazer direito, né? Fazer bem feito, fazer Verdade. né? Com base científica, se possível, né? Para realmente que a galera que acompanhe não fique, de repente, tendo ideias erradas de investigação ou ficar aquela coisa meio fantasiosa e tal. Então é só esse cuidado, mas, cara, é isso mesmo. E obrigado aí que você está nos seguindo. E, na boa, se você gosta, manda para a galera aí que você gosta. Compartilha, enfim, a gente fica super feliz, de fato, com isso, né? Ou seja, todos aqueles incentivos de dar o like, seguir, acompanhar, a gente sempre reforça que é importante para a gente e motiva cada vez mais a gente estar fazendo esse tipo de trabalho. Então, a história de hoje é a história da Damares, né, Renato? E a história da Damares, ela está relatada aqui no livro Doce Veneno. E esse, aqui no livro, quem escreveu a história da Damares foi o Aldo Menezes. Então, o Aldo Menezes, ele pegou e desenvolveu, mas não no sentido da investigação em si, que é o que a gente vai fazer agora nesse episódio, mas ele pega e conta a lógica da construção do comportamento dela para chegar a essa situação. Que a gente vai discutir um pouco aqui, mas mais en passant, porque quem quiser mais detalhes e tal sobre a cabeça da Damares, está aqui no livro
Doce Veneno, do IPRC, que é um romance de compliance, assim como de simulados. É isso aí, Renato. Então, lembrando que a gente vai tratar hoje uma fraude de apropriação indevida. Quando você fala apropriação indevida, às vezes as pessoas acabam se confundindo ou não entendem muito bem. Mas nós estamos falando basicamente de desvios. Desvio de dinheiro, desvio de ativos, desvio de mercadorias, né, Renato? A confusão, muitas vezes, quando fala em apropriação indevida, lembra também, tem um artigo, né, uma tipificação criminal que é apropriação indébita. Que, enfim, é um nome muito complexo, meio juridiquês e tal, que a gente está falando de desvio mesmo. Então, o desvio pode acontecer desde grana, como também de tempo, pode acontecer, desvio de tempo, porque muitas vezes a pessoa ela usa o tempo que ela recebe da empresa, do empregador que ela trabalha, para desviar para coisas pessoais, é um tipo de desvio também. Mas a gente não vai falar sobre isso aqui, ou pelo menos hoje. Mas aí tem a apropriação, muitas vezes, de bens ou ativos, ou, sei lá, mercadorias, ferramentas da empresa. Tudo isso a gente está falando de apropriação indevida, a gente está falando de desvio. E essa fraude que a gente vai contar hoje, essa investigação, ela girou um valor aproximado de R$ 485 mil, ou seja, era uma grande empresa brasileira que recebeu uma denúncia, né? A diretora de compliance recebeu no canal, na realidade recebeu no canal de compliance, mas a própria funcionária que desconfiou do que estava acontecendo, além de fazer a denúncia, ela procurou a diretora de compliance para falar sobre conciliações que ela estava encontrando coisas estranhas nas conciliações. Ela tinha acabado de assumir a posição e aí começou a desconfiar de algumas justificativas para essas conciliações, que eram justificativas relacionadas a conciliações, descontos em operações, e ela começou a achar estranho o destino dessas conciliações, que eram contas que não representavam a realidade, né, Renato? Aí é o primeiro ponto que numa investigação pode ser a ponta do iceberg ou o fio do noveno, né? O fio do Fio do novelo. quê? Novelo. Novelo, do Novelo, novelo. do novelo. Desculpa a minha ignorância de tecelagem, mas é por aí. Enfim, aí você puxa lá, porque muitas vezes o que acontece? Você vai descobrir ou vai começar um processo de investigação levantando uma inconsistência, por exemplo, numa conta, né? Ou seja, o que é essa conta? Para onde vai e tal, não sei o quê. Aí você pega, provavelmente que você está nos assistindo, está falando, puta, mas isso é o básico. Será que isso acontece? Agora você imagina uma empresa que de repente tem dezenas de contas. Dezenas. Então, e tudo lá numérico e tal, não sei o quê. Não é uma coisa que muitas vezes pode acontecer sim. E aí cabe a auditoria, identificar e tudo mais, mas muitas vezes é tarde demais, né? Na realidade, dezenas de contas, dezenas de pagamentos, de transferências, Centenas de créditos, de operações, então, e aí vai, né? É uma coisa que realmente dá muito trabalho para você conciliar e ter a certeza que aquilo representa a verdade. Mas como tudo é muito fácil de você entender, sempre surge uma pessoa, uma funcionária que assume uma operação e aí, às vezes, pela dedicação daquela nova oportunidade que ela está tendo para realizar uma atividade, ou às vezes, de repente, por ter algum feeling de desconfiança, ou às vezes também por acreditar que é uma pessoa que fazia uma operação que ela está fazendo agora, poderia ser uma pessoa que ela não confiava, que ela não acreditava, fez com que essa funcionária começasse a olhar conciliação por um período grande, um período de quase 4 anos, ela analisando tudo isso. E aí a denúncia chegou e a gente procurou estabelecer a seguinte estratégia para a nossa investigação. A primeira coisa é fazer a análise da denúncia, que era uma denúncia muito sucinta, porque ela apontava objetivamente algumas operações e trazia até mesmo comprovantes e justificativas para a dúvida dela. E depois entrevistar a própria denunciante, realizar análise forense no computador da Damares, realizar também o monitoramento do computador da Damares, levantar o patrimônio da Damares e, por fim, fazer a entrevista investigativa, né, Renato? E a entrevista em si, a gente já falou isso em outros episódios, que a gente deixa mais para o final mesmo, porque a partir do momento que você faz a entrevista, você meio que já
declara que ela está sendo investigada. E aí, uma vez declarado isso, ela pode pegar e interromper o processo, pode atrapalhar a própria investigação. Então, a gente sempre deixa por último, né? E aí uma coisa que a gente sugeriu que não foi realizada nos primeiros passos da investigação foi uma análise contábil forense, ou seja, uma análise de todos os pagamentos, de todas as transferências, mas de maneira com uma metodologia muito bem definida por profissionais capacitados que eles iam identificar de fato as inconsistências. Mas por que isso não foi para frente no primeiro momento? Porque a própria funcionária da empresa ela fez esse trabalho de forma parcialmente e entregou uma série de indícios e até mesmo algumas provas que facilitaram a gente adiantar o processo das outras etapas de investigação até chegar na entrevista, né, Renato? Porque aí o que acontece? Isso daí muitas vezes acontece por meio de uma perícia, né? Um perito contábil. Dá para fazer, então, antes do processo de entrevista? Óbvio que dá. Mas isso demanda tempo, dependendo da quantidade de operações, quantidade de anos para se apurar. Exatamente e tal. Então, isso pode demorar bastante. E aí tem uma urgência na empresa, tanto um aspecto mais pragmático, que é a pessoa continua lá e, de repente, praticando mais desvios, esse é um primeiro problema. Mas o segundo problema é que pode acontecer que nesse processo de perícia, enquanto está fazendo um levantamento, as pessoas, principalmente o gestor dela, que já sabe da situação, ou que sabe da investigação e tal, ele fique completamente desconfortável com a presença dela. Uhum. O que é normal. Eu ficaria, se eu soubesse que alguém lá da minha equipe tá desviando, tá praticando alguma coisa ilegal. É lógico que a tendência eu ficar revoltado e aí eu demonstrar isso, ou até mesmo praticar até um assédio moral porque a pessoa está revoltada porque alguém está praticando aquilo. Então, ou seja, no final dos contos, o que eu quero dizer a gente não pode desconsiderar ou não levar um ponto importante, que é o desconforto de quem está sendo enganado. Isso é muito ruim. E aí você pode falar o seguinte para a pessoa, não, tem que ter sangue de barata e aguenta aí. Só que aguentar uma semana, 2 semanas é uma coisa. Aguentar meses ou várias semanas, sabendo que a pessoa que está trabalhando com ela está fazendo uma coisa antiética, é muito ruim. Não, para reforçar isso, hoje, exatamente nas últimas semanas e na semana atual, a gente está num caso que a empresa está justamente tendo que gerenciar essa ansiedade de saber que tem 2, 3, 4 pessoas na organização que já desviaram produtos e mercadorias dessa organização, que ainda estão trabalhando, mas o trabalho de investigação precisa seguir alguns passos para não perder a oportunidade de ter evidências e provas e conseguir ter o resultado final. Então, é um controle da ansiedade, é um controle da emoção muito forte que os dirigentes da empresa têm que ter, Renato. Mas e o que é normal, essa ansiedade, esse desconforto, porque no final das contas, o fraudador enganou essa pessoa, né? Enganou o gestor. Quebrou a lealdade, né? Quebrou a relação de confiança. Quebrou a lealdade, isso sim, mas só que meio que falou o seguinte, cara, você é um trouxa que eu tô te enganando. E aí essa sensação que a pessoa tem. Pô, me enganou, porra. Eu confiava nas pessoas e me enganou. E isso causa, enfim, uma revolta, né? E qualquer pessoa de carne e osso quer reagir na hora, lógico né? que quer tirar a pessoa ali, se possível, algemado. Isso é super comum, essa demanda pra gente, né? Eu quero que ela saia presa, algemada na empresa, não sei o quê. Mas aí não adianta também, né? Ir para esse caminho que não vai ser pior para a empresa. Mas o que eu quero trazer, e isso é importante, a gente não pode desconsiderar que o gestor da pessoa que foi enganado, ele vai estar desconfortável, quer que o negócio seja rápido ou resolva rápido. Então, nessa situação, o que a gente viu é que a perícia contábil ia demorar muito tempo. Então, é melhor a gente... vamos seguir com as outras etapas. Seguir com as outras. E aí, a diretora de compliance, ela chegou até pensar na possibilidade de a gente nem fazer entrevista com a denunciante,
porque a denunciante já tinha entregue algumas evidências, algumas provas de transferências de justificativas de transferências indevidas. Mas a gente quis ter um cuidado muito grande para saber se essa pessoa que tinha assumido a operação, a atividade da funcionária que estava desviando dinheiro, se ela estava fazendo isso de fato pela bandeira da empresa, pelos princípios ou pelos valores da empresa, ou porque ela ou porque ela acha que aquilo era certo, ou porque existia algum conflito pessoal, ou se existia alguma situação que essa nova funcionária queria prejudicar a Damares, né, Renato? E aí é um outro cuidado, né? A gente tem que entender, quando recebe uma denúncia, você tem que fazer duas perguntas, né? A primeira pergunta é, por que ela está fazendo essa denúncia? E por que ela está fazendo agora? Porque pode ser que, de repente, a pessoa que está fazendo a denúncia queira prejudicar a outra. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui. E isso sempre tem que estar na nossa mente, no processo de investigação, para não cometer injustiça. E muitas vezes acontece exageros. De repente a pessoa está revoltada com a outra, não está mentindo, não está inventando nada na denúncia, mas ela exagera porque ela está ali, enfim, engajada naquela situação, né? E aí a gente conduziu a entrevista com a nossa denunciante, com a funcionária que assumiu as atividades da Damares, e para a gente ficou claro que era de fato desconforto com relação às operações financeiras e não desconforto por conta da Damares ou por ter algum conflito de interesse ou por querer a demissão da Damares. Inclusive, ela trouxe ainda mais algumas provas e evidências que deixaram muito claro a intenção da Damares naquele momento. Só que a gente não podia se restringir só aquilo que ela estava trazendo. A gente precisava, de fato, ver o que poderia ter mais pelos meios eletrônicos da Damares e até mesmo na entrevista com ela. E aí, o próximo passo que a gente identificou foi uma planilha. Né? Uma planilha com os valores desviados e as justificativas que a Damares dava, que era despesas bancárias, juros de cessão de crédito, né, Renato? E aí ela foi apresentando lá essas... eu não sei se é justificativa, se é o termo, né? Mas talvez a referência para ela saber como que ela vai... Porque ela tentava o tempo todo também meio que mascarar o desvio. Ela era muito cuidadosa nesse sentido, né? Então ela desviava, mas não era assim, tipo, vou tirar o dinheiro e dane-se. Não, ela tirava o dinheiro, mas tentava encobrir com outras contas. E uma coisa que chamou bastante a atenção nossa é que essa operação estava única e exclusivamente na mão da Damares. Mais à frente a gente vai falar que um diretor saiu e ela ficava com o token, então ela fazia a operação do início até o final. Então ela tinha total autonomia para fazer as transferências, fazer os pagamentos para onde ela queria e colocar como justificativa, nomear da forma como ela queria, como, por exemplo, cessão de crédito, despesas bancárias ou qualquer outra coisa. Só que, ao invés de estar fazendo isso para a conta correta, para a conta de destino, estava fazendo para a sua própria conta, né, Renato? Estava dissimulando, então, dissimulando a própria as contas ali, né? Ou seja, apresentando como se fosse alguma justificativa plausível. Essa questão do token a gente vai falar daqui a pouco ou já pode falar alguma coisa? Se você quiser falar. falar. Um ponto importante também é a questão da segregação, né? O que é o correto, e na verdade a empresa tinha isso como procedimento, era ela fazia a operação e o diretor que tinha o token que fazia a aprovação. Na época que o token era o chaveirinho, lembra? Tinha um chaveirinho, uma época do manual do token. Ficava mudando. Você apertava, mudava. Nem sei se existe. Acho que não. Existe? Acho que não, nunca vi. Pelo menos o token nosso que a gente usa é no aplicativo, né? Não. Tem não. Ele tá rindo. O cara tá rindo porque ele tá chamando a gente de velho. Eu li o pensamento dele. E ele concordou agora. Etarismo. Prepara o processo de assédio moral. De etarismo. Etarismo. Discriminação. Mas e aí? Aí eu estava falando do token, que aí o token era isso. O diretor, só que aí o diretor saiu e aí ela meio que segurou, ficou com o token por um tempo, né? Era só para até chegar o outro diretor e tal. E aí, só que esse tempo durou, né? Durou. Porque muitas vezes a empresa também vê o seguinte, cara, o negócio está funcionando, por que a gente vai contratar uma outra pessoa, sendo que ela já está fazendo tudo e tal? Então, esse tipo de economia, que a gente chama de economia porca,
na verdade, é mó furada, porque aí acabou com a segregação, ela tinha total condição de cometer essa fraude. É aquela velha história. Quando a empresa taca a gordura ali, ela acaba sendo negligente com alguns controles, com alguns cuidados e acaba depois descobrindo que perdeu dinheiro por conta dessa negligência. Foi o que aconteceu nesse caso. Não tinha necessidade, estava indo tudo bem, então deixa tudo na mão da Damares. Uma coisa que a gente achou também, que foi bem relevante, foi na mesma planilha, só que numa outra aba, obviamente, foi uma lista de pessoas, de funcionários da própria área que indicava empréstimos para essas pessoas, né? Indicava que a Damares fazia empréstimos por uma relação enorme, né, Renato? E o mais doido, quando a gente viu isso, a primeira coisa que a gente pensou foi o seguinte, ela está fazendo empréstimo como uma agiota, mas ela não cobrava juros. Na verdade, nem cobrava a galera. E muita gente recebia o valor ali desse empréstimo e não devolvia e ela estava bem com isso. Porque, de fato, ela tinha um coração bom, né, em ajudar as pessoas ali. É quase que uma Robin Hood, né? E isso foi pego no monitoramento, porque a gente viu algumas pessoas falando com ela, dizendo, eu preciso, esse mês eu não vou conseguir, mas mês que vem eu te devolvo, eu pago. Alguns casos ela fala, não precisa, você está apertada. Ela falava assim, meu marido me dá boas condições, eu posso ter uma vida muito bacana, tal. Outras ela cobrou tudo e outras pessoas até pagaram que tiveram condição. Mas Sem muitas, juros, sem juros, mas muitas delas não pagaram, né, Renato? Porque ela realmente, ela tinha um bom coração, e isso é um ponto interessante que a gente sempre entende que muitas, na verdade a maioria das vezes, as pessoas, os dissimulados, né? A pessoa que comete uma fraude, ela não necessariamente é um demônio, não necessariamente ela é uma pessoa do mal, não necessariamente é uma pessoa que quer prejudicar e tal, mas ela muitas vezes tem um coração bom para algumas coisas e ela viu, por algumas razões, uma lógica, uma racionalização para cometer aquela fraude, que é o que a gente vai conversar sobre ela. Já. Mas o que eu quero só destacar é que, de fato, ela fazia esses empréstimos, ajudava pessoas e era uma forma de aliviar a própria culpa. E como vocês viram, logo no início desse episódio, ainda tinha o dízimo para a igreja, né, Renato? O dízimo é uma coisa muito interessante, que é mais do que a gente pode imaginar. Acontece que as pessoas que cometem fraudes, elas vão lá e dão dízimos em cima do valor da fraude. Então, é o dízimo da fraude. É o dízimo para a igreja. E isso é como se fosse uma penitência celestial, assim. É verdade. Para aliviar um pouco a culpa. É o seguinte, cara, eu estou desviando, eu sei que esse dinheiro é sujo, é errado, mas a partir do momento que eu dou um dízimo e eu estou ajudando pessoas com uma atividade de caridade, ou seja o que for. Benevolência. Sei lá, ou como ela fazia emprestar para os colegas, aquilo lá alivia a culpa, porque, puxa vida, eu sei que estou fazendo uma coisa errada, mas eu estou fazendo bem para algumas pessoas. Não é tão errado, né? Não é tão errado. E aí Deus me perdoa porque eu estou dando o dízimo da fraude para ele. E, de fato, os colegas de trabalho achavam que o dinheiro era dela. Você não vê nenhuma comunicação, nenhuma conversa que alguém levanta alguma suspeita desse volume de dinheiro. Outra coisa que a gente encontrou, que também era um mecanismo para atenuar a pressão, happy hour. Ela custeou happy hour dos analistas, dos assistentes ali no final de um trimestre, né, Renato? E não custeou com o dinheiro da empresa diretamente, oficialmente. Era com o dinheiro da empresa, mas era o dinheiro desviado, né? Dinheiro desviado. Mas ela pagando ali até para reforçar o status dela, que olha como eu sou uma boa chefe. E aí você vê a lógica, né? Ela tá pagando um happy hour com o dinheiro, na cabeça dela tá pagando com o dinheiro da empresa, não é dinheiro que ela desviou, né? Não, que já que a empresa não faz isso oficialmente, não toma esse cuidado, eu tomo, eu vou lá e eu faço essa compensação. É muito, muito interessante a cabeça da Damares. A questão do levantamento patrimonial, por que a gente... Levantamento patrimonial depende do caso para ser efetivo ou não, né, Renato? O levantamento patrimonial é bem interessante,
Porque a gente vê a discrepância, ou tenta ver a discrepância dessas situações, né? Ou seja, o quanto que a pessoa ganha versus o que ela adquire de patrimônio. Agora, isso a gente também tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a pessoa tem um patrimônio muito alto, mas que veio de uma herança, veio de uma Composição Mega de renda da Sena. família. Aliás, você ganhou na Mega Sena, na virada? Eu queria saber, porque você não falou nada para mim. Deu uma sumida, né? Você deu uma sumidinha, fez umas viagens aí que eu achei meio estranho, suspeito, né? meio Nath? fora do meu padrão. Voltar a trabalhar, né? Ele não queria voltar aqui pro podcast, aí foi estranho. Você propôs pro estúdio todo, sei lá, no Caribe. Eu acho que vocês iam gostar. Todo mundo ia topar. Se eu tivesse ganho esse podcast, já estava nas salas de cinema de todo o Brasil. Olha só, aí sim. Não é? Mas aí o levantamento patrimonial, uma coisa que a gente vê também é que geralmente o fraudador, o dinheiro que ele obtém, ele não coloca tudo, não imobiliza tudo num bem durável que ele vai lembrar o resto da vida. Então, por exemplo, é difícil você ver um cara que pegou 1 milhão, 2 milhões e comprou aquele... Ele pode até completar o dinheiro do apartamento. Olha, eu dei 800 e peguei 200, porque ele não quer ter pro resto da vida dele ou por um longo período aquela sensação que eu tô numa coisa que é minha, mas um pedaço dela não é. Eu tô numa coisa que eu também fiz uma coisa errada, né, Renato? Porque o lance é o seguinte, eu tenho que aliviar minha culpa. Não tem lógica, e não existe isso. Que muita gente pega e pensa o seguinte, a pessoa ela vai lá, comete uma fraude ou mesmo um assédio de forma totalmente consciente. Ela não faz de forma totalmente consciente. Ela faz de forma consciente, mas ela precisa aliviar a culpa. Ela não é normal. Não é normal a pessoa pegar e pensar o seguinte, eu estou desviando dinheiro da empresa e é legal isso e eu vou esbanjar. Não é normal isso. O que ela precisa aliviar a culpa de diversas formas, dando dízimo, dando empréstimo para colegas, ajudando numa ação de caridade, ou se ajudando, comprando patrimônios e tal, mas sem o vínculo direto, porque senão isso gera um desconforto nela, não vai ter como. Cara. E por isso que a gente pega muitos casos que a pessoa esbanja, ela gasta, viaja em restaurante, viagem com família, roupa, sapato, procedimentos, que são coisas que paga a dívida porque pagou e esqueceu. Não vai lembrar mais daquela dívida, não está mais no radar. Comeu, viajou, passou, esqueceu. Não vai. Diferente de ser uma coisa que ela vai sempre olhar e sempre vai lembrar para o resto da vida. É meio parecido com o que diz o filme lá do Meu Nome Não é Johnny. Eu não quero ganhar 1 milhão. Ele quer gastar 1 milhão. Ou seja, gastou, acabou. Tá resolvido, né? Então, o patrimônio dela não tinha nada de relevante, pelo menos até aquele momento. Não estou dizendo que ela não poderia depois com o dinheiro, mas tinha um apartamento quitado, um outro financiamento, um apartamento pequeno que, pelo estudo que a gente fez do fator poupança, com o salário que ela teve, mais a remuneração do marido, que a gente vai falar daqui a pouco, que um dos fatores que também impulsionou ela a cometer a fraude foi a diminuição de renda do marido, que o marido estava aposentando e ela sabia que o marido não ia ter a mesma renda. Então ela falou isso pra gente. E tinha um carro popular, ou seja, quando você olhava, o fator poupança estava equivalente. Não estava nada discrepante, não é, Renato? E aí, ou seja, a pergunta é, então, para onde foi esse dinheiro, né? Se a gente está falando de 500 mil, se não tem discrepância nem valores absurdos em relação ao patrimônio, para onde foi? E é por isso que a gente fez a entrevista com ela. A gente tinha que entender aonde ela gastou tudo isso. Mas aí, quando a gente se preparou para a entrevista, surgiu uma coisa inusitada, que eu vou comentar aqui e o Renato vai complementar. A diretora de compliance, ela queria participar da entrevista porque apesar de ser uma empresa brasileira, ela tinha algumas diretrizes norte-americanas, porque ela tinha operação nos Estados Unidos, que diziam o seguinte: se algum funcionário for entrevistado e dessa entrevista poder surgir uma punição disciplinar ou a demissão, tem que ter um membro da empresa, da empresa participando dessa entrevista, né, Renato? Preferencialmente ou do jurídico ou do compliance. E ela, então, assim, no primeiro momento ela queria mesmo. A gente falou não. Aí a gente falou não, a gente explicou o porquê, porque
E aí, explicando para você que está nos assistindo e ouvindo, o lance é o seguinte: quanto mais pessoas numa sala de entrevista, pior fica a situação para o entrevistado. Ele se sente cada vez mais ameaçado, ele se sente cada vez mais. Enfim, na verdade, é como se fosse uma CPI, né? Que tem um monte de gente assistindo, perguntando, olhando, não sei o quê. A pessoa fica retraída. A partir do momento que ela fica retraída, a tendência é ela atacar e não colaborar. Então, o ideal é, assim, na verdade, o ideal mesmo é sempre 2 entrevistadores e um entrevistado ou entrevistada, e é isso, tá? É isso que é o ideal. Agora, quando tem mais gente, de alguma maneira interfere. A gente explicou isso para ela, ela concordou, mas aí veio a diretriz internacional, pegou e falou, não, tem que ter, você tem que estar lá dentro. Aí ela foi. E aí a gente tomou cuidado de brifar ela antes, de falar para ela o seguinte, cara, não interfira na entrevista, não faça perguntas, não... Vai lá, então, acompanhe a entrevista, mas na boa. Quase que uma planta na sala, né? Quase que uma planta na sala. E aí a gente pediu, inclusive, para ela sentar atrás da entrevistada, da Damares. Então ela ficou atrás. Por que atrás? Para não ter esse contato visual. Justamente para a Damares ficar de frente com a gente e não ter mais uma pessoa que para ela desviar o olhar. Porque imagina você nessa situação. Todo entrevistado, a grande maioria vai mentir. E a Damares mentiu por um tempo. Imagina a Damares mentindo, essa diretora de compliance, que conhecia a Damares há algum tempo, inclusive tinham trabalhado juntas em uma outra área, ela não ia conseguir se conter em não mostrar nenhum tipo de expressão de alguma coisa que influenciasse na Damares. E o outro ponto que é muito importante, imagina você contar um segredo, contar uma cagada que você fez na sua vida, é difícil pra cacete. Mas contar para 2 pessoas que você nunca viu, que você não trabalhou, que o medo do julgamento, o receio já vai ser menor, é muito mais fácil. Imagine você tendo que contar essa cagada para alguém que trabalhou, para alguém que te conhece, né, Renato? No caso dessa diretora e a Damares, elas trabalharam num projeto específico. Isso mesmo, era um se projeto. Se não me engano, era de implantação de um sistema. De um sistema, isso mesmo. E aí, nesse processo, que era uma equipe multidisciplinar, então por isso que elas trabalharam juntas, acho que uns 6 meses juntas. Então tinha uma relação ali. Não era uma relação de amigas, mas tinha uma relação. Almoçaram várias vezes juntos, já foram para happy hour e tudo mais. Mas aí, enfim, então tinha uma história aí. O lance é o seguinte, se você conhece a pessoa e você cometeu uma fraude, você não vai querer contar para essa pessoa que você conhece, que você já teve interações e tal, por 2 motivos. Ou porque você gosta muito dela e você não vai querer decepcioná-la, ou porque você detesta ela e você não vai querer dar o gostinho de mostrar para ela que a sua fraqueza. Então, a menos que a pessoa seja totalmente isenta, neutra na sua vida, o que é muito difícil. Você tem ou gosta um pouco, ou não gosta e tal. É muito difícil você ter isenção em relação ao olhar da outra pessoa. E aí, na entrevista, isso atrapalha. Aliás, eu queria te perguntar o seguinte, o que você acha de mim, assim? Você gosta de mim? Quando eu entro numa sala de entrevista e olho para você, só me traz coisas ruins. Você que assistiu agora, está no vídeo, você pode fazer uma análise da facial do Mário. E você vai descobrir que ele foi dissimulado nessa frase. Então, o trocadilho, dissimulados. E você foi dissimulado, porque aí eu vou até já dar a dica que ele pegou e fez assim, né? Ele tem esse tique. Aquela levantadinha ali. Quando ele mente, ele faz assim, ó. Entendeu? E aí veio o dia. E agora todo mundo vai ficar olhando o tempo vai ficar olhando isso aí. Se você está mentindo ou não. O movimento involuntário. É tudo involuntário, gente. Não, nada real. Aí veio o dia da entrevista, né? E antes da entrevista, a gente pede para a diretora de compliance, ou para quem está contratando, ou quem de direito, fazer a comunicação bonitinha, que vai ter uma consultoria, que está convidando para fazer uma reunião de um processo, levantamento de informações.
De fato, a gente não sabe se a diretora de compliance seguiu o comunicado, seguiu as orientações que a gente pediu. Só sei que a Damares entrou na sala, ela mal cumprimentou a gente, ela falou que não estava entendendo o que estava acontecendo, né, Renato? Não sabia o que ela estava fazendo lá, não sabia nada. Vocês são da onde? E ela chegou toda já virando na giraia. E aí o Renato, com toda a paciência do Dalai Lama, de um monge budista, ele falou, olha, então eu vou te explicar de novo o que está acontecendo. Aí ele explicou tudo bonitinho, o porquê que a gente estava lá. E aí a explicação é uma explicação muito clara para o nosso entrevistado. Por quê? Porque não adianta você mentir, não adianta você inventar uma pegadinha do malandro, porque se você busca transparência, você tem que ser transparente. E as pessoas não são burras, as pessoas não são idiotas. A Damares sabia o que estava fazendo lá, né, Renato? Ela sabia, lógico. Ela está cometendo a fraude por muito tempo. Ela sabe que em algum momento a casa ia cair. Mas é lógico que não, como você comentou, né, Mário? Ninguém chega já confessando, não é normal isso. A pessoa ela precisa se autodefender, né? É natural. E aí é lógico que ela veio nessa postura. Então. É aquilo que a gente sempre fala, faz parte do processo de admissão passar pela mentira, né? Sim. É isso. E aí a gente começou a explicar os pilares da entrevista e aí surgiu o primeiro problema por conta da presença da diretora de compliance. A Damares duvidou da questão da confidencialidade. Mas como que é confidencial? Que é confidencial para vocês? Se ela está aqui. Não foi, Renato? Foi. Aí já mostrou a primeira fragilidade de colocar uma pessoa que ela o seu entrevistado já conhece dentro da sala. Então ela mesma, a Damares, já ficou incomodada com a presença da diretora ali. E aí foi uma sequência, como a coisa não aconteceu da forma como a gente gostaria, foi uma sequência de erros e de tentativas da Damares bloquear o processo. Como, por exemplo, ela chegou assim, o Renato conseguiu explicar a questão da confidencialidade, ela perguntou, mas eu sou suspeita de alguma coisa? Eu falei, olha, Damares, você lembra o que foi falado no início? Né, o que o Renato falou no início, eu interrompi, você lembra que ele falou que a empresa está fazendo um processo de levantamento de informações porque teve desvio de dinheiro por meio de conciliações e que a gente estava chamando todo mundo que teve contato direto ou indireto com esses desvios para dar a opinião sobre o que pode ter acontecido, passar a percepção. Então é por isso que você está aqui. Mas mesmo assim ela não se sentia confortável e queria colocar barreiras para a gente, né, Renato? Ela queria. E aí é lógico que é num processo de autodefesa. E aí você, entrevistador, tem que ter muita paciência e não cair na pilha. Porque se você cair na pilha, muitas vezes a gente vê isso, assim, a pessoa que faz a investigação, que não necessariamente faz não está acostumada com a entrevista, ela fica ali emputecida nessa hora, tipo, pô, quem é ela? Me colocando em xeque, sendo que eu sei que ela está desviando um dinheiro, quase R$500 mil e tal, não sei o quê, e vem aqui me colocar em xeque, aí já vai lá e ataca ela, não sei o quê, e cai na pilha e você perde o entrevistado. Então, tem que ter muita paciência mesmo e entender o seguinte, cara, na verdade, ela está no processo dela. Ela está no processo, cara. É natural. Você estaria também nesse processo. Não adianta o entrevistador ficar bravinho, chateadinho, nervoso, querer devolver na mesma moeda, porque só vai trazer problema, não, né? Então, se você quer ser um bom entrevistador, vai lá, faça meditação, yoga, relaxa. Não, isso aí eu tô brincando. Brincando não, mas você está fazendo yoga, não? Eu estou fazendo a terapia do grito. Antes da entrevista, eu entro no banheiro do cliente ali, dou um grito. Quando eu saio, tá todo mundo olhando. Não, brincadeira, eu não faço isso. Ele acreditou. Eu acreditei, eu menti, fiz um negócio assim, ele nem percebeu. Nossa, eu falei, caramba, o cara tá meio doidão mesmo. Não, ainda bem que você não faz, hein? Mas é importante fazer um processo de... Realmente, você ficar calmo nesse... Teve uma vez que eu... Lembra que eu peguei, o cara me tirou do sério. Ah, que você falou, cara, Mário, eu já desisti. Fica aí com ele, então, vê. Porque o cara pegou e falou, nossa, sua barba tá torta, não sei o quê. Falou mal da minha barba, cara. Isso... É pior do que xingar minha mãe. Não, e isso depois do Renato já ter declarado culpa, tá lá toda aquela paciência, manipulando o cara, e o cara do nada vem, olha, sua barba tá torta. Sua barba tá torta, não sei o quê. Aí
Não, mas O pessoal aqui da produção sempre fica olhando mesmo pra minha barba, mas não falaram. Não, mas aí deixa eu contar esse pedaço que é importante, né? Aí o Renato deu o show dele, né? Saiu bravinho, puto. Que na realidade é uma estratégia. foi uma estratégia. Foi uma estratégia. Não tava puto assim. Aí ele saiu. Aí qual foi o meu papel? Eu cheguei, ó. Não liga não. O Renato, isso aqui é que ele tá Acho que o som não tá desesperado. saindo. Acho que ele tá desesperado para te ajudar. Ele tá desesperado para te ajudar. E ele tá super triste que você não tá percebendo que ele quer te ajudar. Pra gente resolver tudo isso. Que você não tá acreditando nele. Ele não é essa pessoa ruim. Essa pessoa brava, nojenta. Ele é uma boa pessoa que está desesperado. Ele é quase um amigo. Não, isso eu não falei que é quase um amigo. E nem falou que eu sou nojento, né? E nem falei que é nojento. Mas a ideia era essa, dizer, olha, não fica chateado, é que o Renato quer muito ajudar você e ele está desesperado. Foi. Aí ele falou, cara, eu não vou ficar aqui porque talvez sou eu que estou atrapalhando. É isso, né? Aí eu saí, fui fazer a barba. Não, brincadeira. Mas depois eu voltei. Isso vai ser um episódio que vai vir mais à frente aí. Nós vamos contar essa história do showzinho do Renato e o resultado que deu essa história, né? Esse showzinho. Mas aí vai ser legal esse episódio. Vai ser muito aí bom. foi bem diferente. O termo de participação, ela assinou tranquilo, mas ela falou, eu posso ter uma cópia? Aí, o que você fala? Não, pode. Se você quiser agora, você tira uma foto ou no final da entrevista, você tira uma cópia, uma xerox, não tem problema nenhum. Tem gente que fala, mas você vai dar uma cópia do termo? Não tem problema nenhum dar uma cópia do termo, porque o termo de participação na entrevista só mostra as condições, que está sendo falada a verdade, que tudo é confidencial e que ela pode participar, pode não participar, parar a qualquer momento, né, Renato? O termo de livre consentimento é um termo, assim, é mais para a gente mostrar boa fé para o entrevistado, para a entrevistada, a gente demonstrar o seguinte, ó, a gente tem aqui um termo que a gente está garantindo a confidencialidade, a transparência, tal. E, ao mesmo tempo, esperando que a pessoa também tenha esse ato de boa fé. Ah, mas ele é fraudador, ele é não sei o que, é dissimulado, não sei o que. Tá bom, pode ser, e realmente é. Mas, ainda assim, você tem que dar a chance para a pessoa, para ela mudar o comportamento ali, mesmo que seja somente ali, depois de anos, de repente, ela cometendo a fraude, de repente ela tem uma postura legal. E a gente acredita nisso. E o termo, ele serve para isso e também uma blindagem jurídica, né? As duas coisas. O resumo é, não faça a entrevista sem esse termo. E a gente começou com a tradicional pergunta aberta. Conta pra gente sobre você, conta pra mim sobre você. E aí ela deu uma introdução superficial na vida pessoal dela e já entrou de sola falando mal da empresa. Falando que não era reconhecida pela empresa e que imaginava que ia ser promovida há alguns meses antes da própria entrevista, mas que isso não ocorreu, que deixou ela muito chateada. E nesse momento, é o momento que a gente tem que obter a versão pura da pessoa. É meio que o fala que eu te escuto. Não adianta intervir, não adianta direcionar, não adianta pedir para falar de novo, porque quando você pede para a pessoa falar de novo, você está demonstrando ou que você não prestou atenção, ou que aquele ponto é muito importante e aí você pode desviar o rumo da história da pessoa. Se você ficou com alguma dúvida ou não escutou, deixa ela acabar toda aquela história, aí depois conta para mim de novo sobre isso, fala de novo sobre isso, que aí a pessoa não entende que você estava não prestando atenção nela, né, Renato? Isso, então, sim, que você está prestando atenção no que ela está falando. E também a própria sequência do que ela está falando tem importância, né? A ordem que ela está criando. Verdade. Então, tem uma técnica bem bobinha que a gente não recomenda você fazer com o seu cônjuge, porque senão pode ter surpresas, que aí de repente pega e você pede para a pessoa contar a história de trás para frente. Quando você está com desconfiança da pessoa, você fala, de trás para frente. Você está com o olhar de que vai usar com o seu cônjuge. Aí, ó, isso não é legal, isso que eu falei. Aí beleza, aí a pessoa vai ter dificuldade para contar a história de trás para frente, porque provavelmente tem gaps ali e não tem coerência, né? A menos que se a pessoa falar a verdade, ela vai contar de trás para frente de boa, né? É verdade. Eu fiz isso semana passada com a minha esposa, ela contou de boa. Ela fez comigo, me dei mal.
E aí ela rumou para falar mal da empresa, falar que não era reconhecida, falar de salário, essas coisas, e engatou sem a gente perguntar sobre que nos últimos tempos ela estava passando por problemas financeiros por conta da questão da aposentadoria do marido, da diminuição da renda, né, Renato? E aí ela... que é incoerente com o que ela estava falando lá para os colegas que ela emprestava dinheiro, né? Que ela emprestava dinheiro. Que o marido dava condição para ela, mas na verdade eles estavam passando necessidade. Um outro ponto também muito importante na entrevista que tinha o link com a questão de não estar satisfeita com a empresa, é que ela falou para a gente que ela acreditava que devido a trabalhar muitas horas, e ela de fato trabalhava muitas horas pela empresa. Aliás, uma coisa que a gente não mencionou, ela também se apropriou de reembolsos de táxi de maneira indevida, né? Começou o seguinte, que a primeira vez que ela trabalhou até mais tarde, até umas 10 horas da noite, por aí, ela pegou e quando ela foi embora, ainda tinha um diretor, ainda existia, né, antes dele sair, ela pegou e pediu autorização, e ele pegou e autorizou para ela ir de táxi. E beleza, e aí ela foi de táxi para casa. Só que ela morava bem longe, dá uns 40 quilômetros mais ou menos. E à noite, então ficava uma grana alta. Só que aí depois ela fez isso de novo, depois não pediu mais autorização, depois fez. Resumindo a história, ela já estava fazendo, ela ia de casa para o trabalho de táxi e voltava de táxi. Então dava por volta de R$300 por dia de táxi. Um valor relevante, né? Por dia, todos os dias ela fazia. E aí, já adiantando, ela justificava que ela estava fazendo aquilo, primeiro, porque ela não tinha banco de horas, não recebia hora extra, e mais do que isso, além dela se dedicar extremamente, ela saía 10, 11 horas da noite e ela tinha medo por conta da segurança dela, né? Pelo menos essa foi a justificativa, que faz todo sentido. A segurança faz todo sentido. Porém, entretanto, aí a gente foi analisar os táxis, o relatório de táxi da empresa, era comum ela sair 6 horas da tarde e de táxi. Não era só e ela indo às 10, 11 horas. às 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, 8, enfim, de táxi. Então, pera lá, né? E aí, uma coisa que também foi bem relevante, e a gente usou também depois da declaração de culpa, foi a questão da perda do filho, da gestação, que ela atribuiu a carga excessiva de trabalho, né? Assim, ela no começo falou isso, mas depois ela pegou, que foi bem triste, né, essa situação. Ela não vai falar do castigo agora? Ela perdeu o bebê, né? Já vai falar ou não pode falar ainda? Daqui a pouco, depois da declaração de culpa. Mas assim, ela teve um aborto espontâneo, né? E isso mexeu muito com ela. Mexe com qualquer uma pessoa. Eu já vivi isso e no meu primeiro casamento, e realmente é muito impactante. Isso muda, assim, dá um impacto violento. E aconteceu isso com ela. E aí ela traz essa questão na entrevista. A gente não pergunta, isso é um ponto importante, a gente deixar claro. A gente não faz nenhuma pergunta de caráter pessoal, porque isso pode gerar vários gatilhos e você não pode, só com a intenção de resolver as questões do trabalho, da investigação, você mexer com o psique da pessoa e largar ela lá. Você não pode fazer isso, isso seria antiético e assim, seria até desumano. Mas ela que trouxe isso. Então, a partir do momento que ela trouxe, a gente também trabalhou isso com ela, mas de uma forma positiva, que a gente vai falar daqui a pouco. E isso é importantíssimo que o Renato falou, porque a partir do momento que a pessoa traz algo pessoal para a mesa ali de entrevista, meio que você tem licença poética para você usar aquilo e tratar aquela situação de maneira verdadeira, de maneira decente, para você manipular até chegar ao objetivo. Mas não do ponto de vista para maltratar, para desmerecer aquela situação, que é uma situação muito triste para qualquer pessoa, né? Chegou o momento que a gente pediu para... Conta para a gente sobre o processo de pagamento, o processo de conciliação. Ela foi extremamente sucinta no processo de pagamento e conciliação. Aliás, ela falou, olha, eu nem faço mais isso, né? Isso já está com a fulana e tal já há algum tempo, não sei por que eu estou aqui nessa entrevista. Pergunta para ela. Nessa entrevista, pergunta para ela.
Aí, assim, aí o Renato, deixa eu só te lembrar, você lembra? Deixa eu só te lembrar, você lembra no início da entrevista que a gente falou que está chamando todo mundo que teve contato direto ou indireto com os pagamentos, com a conciliação de um período do passado para cá para ser entrevistado? Então, por isso que você está aqui. Então, você tem, de fato, a ver com essa situação e por isso nós estamos entrevistando. Então, é sempre bom quando a pessoa traz uma negação para deslegitimar o processo ou a presença dela, você reforçar. Não, você está aqui por conta que você tem relação. Agora a gente está querendo entender a sua versão, a sua explicação, né, Renato? É. E aí, feito esse reforço para ela, aí ela começa a entender. E assim, por que esse reforço? Não é que a gente acredita ou fica meio inocente pensando que quando fala isso, a pessoa, então tá bom, então deixa eu falar tudo. Não. Não. Mas ao mesmo tempo a gente está demonstrando o seguinte, a gente não vai engolir qualquer mentira. Não engane a gente não de maneira tem- deslavada. A gente não te subestima, então não subestime a gente. Então é meio que essa mensagem que a gente dá para a pessoa, né? E aí a gente começou a perguntar sobre possibilidade de fraude na empresa, que a gente sempre pergunta, não só especificamente sobre aquela que a gente está tratando, mas a gente aproveita o êxito, né? E aí ela disse que nunca tinha desconfiado de nenhum tipo de fraude na organização, que nunca tinha sido orientada pelo antigo diretor a cometer algum tipo de fraude, a fazer um pagamento indevido, a colocar uma justificativa numa transação que não representava a realidade, mas o que ela desconfiava era da divisão dos lucros, porque ela achava que os lucros estavam sendo divididos de maneira indevida para os sócios brasileiros da empresa. Ou seja, os sócios brasileiros que cuidavam da operação no Brasil, ela estava colocando uma pulga atrás da orelha nossa, dizendo que eles tinham benefício. Talvez uma ferramenta de proteção para aquele momento, né, Renato? Mas podia ser também uma denúncia legítima, né? Isso é um ponto interessante, que não necessariamente num processo de investigação, você está lá investigando a Damares. Aí ela, de repente, apresenta uma outra fraude, ou indica uma outra fraude, não quer dizer que aquilo não esteja acontecendo. Pode ser que esteja acontecendo também. Então aí você vai ampliar o processo de investigação a partir dali. Aliás, a gente tem um caso bem interessante também, que eu não sei se a gente vai falar nessa temporada, mas da pessoa de fraude, de investigação de fraude, que cometeu fraude e a gestora também está praticando, né? Se eu não me engano, é um capítulo do livro, não é? É um capítulo do livro, mas eu acho que é do Doce Ilusão. É do Doce Ilusão. É. Doce Ilusão. Mas enfim, eu não sei se a gente vai falar sobre isso, aí a Nath que vai definir Na realidade, esse episódio. A gente tem uns 20 anos de casos para falar. 22 anos. 22 anos de casos para... Eu falei 20 anos para não ser tão... né? Mas 22 anos de casos para contar ali. Então é impressionante, né? 22 anos eu falei, e aí eu já vi aquela manifestação do etarista ali. Já ele olhou para, né, tipo, o cara é velho mesmo. Na realidade, é mais que 22, né? A gente tá um pouco mais. Problema de cabeça É. já. E aí veio o momento que a gente finalizou a primeira parte da entrevista para dar aquele famoso respiro, principalmente para a entrevistada, poder ir no banheiro, dar uma relaxada, para a gente não ser acusado de cárcere, de pressão, de assédio, e também para a gente, porque, de novo, eu sempre falo isso, o processo de entrevista não é fácil, a gente nunca vai para a entrevista boçal e soberano, achando que temos todas as provas e evidências. É sempre bom você ir com aquele receio controlado. E por quê? Porque eu não quero tomar nenhuma decisão que vai prejudicar a vida de uma pessoa e principalmente as pessoas que estão à volta dela. Os filhos, parentes, vó, mãe, tio, tia, seja lá quem for. Então, o processo de entrevista é um processo que sempre traz tensão para a gente. Só que a gente consegue se controlar, a gente consegue ter atitudes que vai transparecer muito pouco para o outro lado ou nem mesmo vai transparecer. Só quem consegue ler que vê um sinal ou outro na gente. Mas não é a maioria, é a grande minoria que faz isso, né, Renato? Aliás, deixa eu só fazer um parênteses, já não é nem spoiler, na verdade é um convite para quem está nos assistindo e nos ouvindo para participar do desafio da dissimulação. Episódio extra. Na verdade vai ter esse desafio aqui entre os episódios aqui do Dissimulados, e você que tiver interessado ou interessada em descobrir a verdade, identificar a mentira, a dissimulação, você vai poder jogar aqui com a gente
e você pode ganhar o livro de simulados que a gente vai mandar para sua casa se você ganhar nesse desafio. Então, esse desafio é mais do que um desafio, é uma aula de como você detecta a mentira de simulação das pessoas. Então, fica aí, esperto, porque vai rolar esse desafio aí. Na realidade, ele já está no forno, já tem uma parte bem adiantada e logo, logo vai ser lançado. Não, né? logo não. Quando lançar, semana que vem vai ter isso aí. Já Olha fica só, esperto, hein? Então, fique atento aí, não deixe de nos acompanhar. Veio a declaração de culpa, né? A moça voltou para a sala, né? E aí o Renato, qual é o discurso? Aquele discurso bem simples. Você quer saber o resultado da investigação? Geralmente a pessoa que está envolvida, ela quer saber, mas ela não quer saber. Então ela não fala um sim, quero, com tanta convicção. Geralmente fala, você que sabe. Você que sabe, pô. A decisão é sua. Dá um grunhido, alguma coisa. E aí o Renato falou, olha, nossa investigação constatou que você desviou dinheiro da empresa, que você se beneficiou de pagamentos com justificativas falsas nas conciliações. E aí, nesse exato momento, ela vira para trás e começa a olhar para a diretora de compliance. Começa a olhar para a diretora de tudo que a gente... pedindo ajuda, né? Assim, me ajuda aqui. E eu coloquei exatamente o que ela colocou, que ela falou para... Você viu o que eles disseram? Você viu o que eles disseram? Eles estão me acusando. Você vai se ver com isso também, eu olhava assim para ela. Você vai se ver com isso também, ameaçando a diretora de compliance. Você vai ser responsabilizada aqui e lá fora. E a diretora de compliance, hein? Silêncio nesse momento, né, Renato? Silêncio, até aí que foi o combinado. Então, silêncio e tal, ela só dava expressões assim, tipo assustada, porque não está acostumado com esse tipo de abordagem. Então, mas ela manteve e não falou nada, isso foi bom. E eu de rabo de olho olhando pro Renato, e o Renato fazendo aquela cara de sem saco, que significava o seguinte, era tudo que eu não queria que acontecesse agora. Que a entrevistada começasse a olhar para a diretora de compliance, dizer que ela ia ser responsabilizada, que a gente ia ser responsável. O que ela estava fazendo? Ela estava jogando uma ameaça para ver se a diretora de compliance tentava socorrer ela de alguma forma, dizer, não, você não está sendo acusada de nada, você não tem nada a ver com isso. Ou se os dois entrevistadores iriam ceder essa pressão, né, Renato? Mas o grande problema porque a ameaça, a gente vai falar aqui em outros episódios também, que é relativamente comum nessa fase da declaração de culpa. Por quê? Porque são quatro fases que acontecem assim sempre. Quando a pessoa ela tem a resistência à extinção, né, de uma determinada situação, ela nega, depois ela tem movimento repetitivo, ou seja, ela fica repetindo, não fiz, não sei. Depois, movimento abrupto de resposta. Aumento abrupto, né? Aumento abrupto de resposta, então começa a ser um tom mais ameaçador e tal, e depois aceita. Esse é o processo tradicional. Em qualquer situação, quando você toma um pé na bunda de alguém, assim, enfim, você vai passar por isso. A pessoa vai negar, vai falar, não é possível que terminou e tal, isso não é possível. É igual depois a mensagem que você fala. Mandar vários WhatsApp, não é possível, não sei o que, esperando uma resposta diferente, essa repetição, até pegar e xingar, você não vale nada, não sei o que, até aceitar e segue o jogo. Isso é o padrão. A casa caiu, Agora, o lance não é o que atrapalhou um pouco nessa fase da entrevista, não é ela ter feito esse aumento abrupto de resposta. É o problema de ela ter perdido a conexão com a gente. Quando ela vira, então, para a diretora. E aí isso perde a conexão, perde essa relação que é construída ao longo da entrevista, né? E aí, nessa hora, você tem que também sinalizar o terreno da seguinte forma. Mostrar que a gente entende essa postura dela, que aquilo, a gente não está chateado com aquilo, que aquilo lá não está funcionando, não nos está afetando, porque a gente e qualquer outra pessoa na posição dela poderia seguir aquele caminho, mas que a gente precisava mudar aquele cenário, porque a gente não estava cometendo nenhum tipo de assédio, que a gente de fato não era nem mais acusação, porque a acusação ainda pode ter alguma dúvida.
mas que era uma certeza, era constatação, que é muito mais do que uma acusação. A gente tinha constatado a fraude. E que naquele momento a gente precisava que ela explicasse o porquê que aquilo aconteceu para poder gerenciar as consequências, gerenciar tudo E no humanizar. contexto. E humanizar, principalmente. E aí a gente buscou esse caminho, que é um caminho que, às vezes a pessoa fala, quanto tempo demora a entrevista? A gente fala, olha, 50 minutos, 1 hora a primeira parte da entrevista, e a segunda parte, que depois você declara a culpa ou declara que a pessoa não foi sincera, pode durar de mais 30 minutos a 2 horas, 3 horas, 4 horas, depende de cada pessoa, né? E aí você não tem uma previsão dessa manipulação de quando ela vai acabar. Só que aí chegou uma hora que foi uma coisa muito... que a gente começou a falar que geralmente as pessoas que cometem esse tipo de erro não são pessoas ruins na essência, são pessoas boas que por alguma pressão cometeu o erro. E ela disse, quem faz isso não é uma pessoa ruim, pode ter tido problemas. Aí o Renato entrou e disse, você não é ruim, nunca achamos isso. Vimos tudo o que você fez aqui na empresa. Você ajudou muitos funcionários aqui, não é, Renato? É isso. E aí você que está nos assistindo pode pensar o seguinte, tá, isso aí é manipulação. Não, é verdade, a gente está falando a verdade, porque a gente acredita nisso. A gente acredita mesmo, que é realmente a pessoa... mas ela desviou R$500 mil. Sim, ela desviou R$500 mil, mas ela estava com um coração bom pensando em ajudar o próximo, dar o dízimo, enfim, X, e também comprar os sapatos dela, que ela era um ponto importante para ela. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que não justifica o ato, mas a gente compreende o porquê que ela fez. E essa compreensão passa, sim, por acreditar que ela é uma pessoa boa. E aí chegou um ponto muito delicado da entrevista, que eu vou falar o final, que eu usei... porque o Renato estava aqui, o Renato é quase um padre, um pastor, é quase qualquer entidade religiosa, ele estava do meu lado, eu falei, eu vou usar isso porque se ela me der uma trucada, ele vai entrar com uma boa saída. Porque a gente tem que tomar muito cuidado quando você fala de religião, porque se você for falar de religião com a pessoa, você tem que saber tanto ou mais que ela. E você não pode inventar que é da religião tal, do direcionamento tal, porque aí... fica ruim, a pessoa fala, poxa, tá usando isso para me manipular e o cara não sabe de nada. E aí, ela começou a chorar, do nada. Começou a chorar. E aí eu disse o seguinte, agora é a hora. Tira tudo que está te incomodando, tudo que está atrapalhando a sua vida. Você sabe o que Deus quer que você fale agora. E por que eu falei isso? Porque independentemente da religião, qualquer Deus, qualquer... ser celestial busca a verdade, quer a verdade. E queria que ela falasse isso, não é, Renato? É isso, é isso. E sim, está no contexto, porque ela falou várias vezes sobre O dízimo. Sobre o trabalho de caridade que ela fazia na igreja. Ela falava do líder espiritual dela e tudo mais. Então ela falava sobre isso. E aí, a partir do momento que ela falou, ela deu essa liberdade para a gente conversar sobre isso. Então, tem uma lógica, tem um racional a partir daí. E ela estava ali no ponto, né? Estava prestes a falar, e aconteceu. Ai, meu Deus. Aí ela falou, né, do bebê, né? Não, mas o bebê foi depois. Ah, tá. Foi depois. Que aí você entrou para... É verdade. Para acolher mesmo, de fato, né? E aí ela estava assim, estava pronta, mas pronta mesmo para soltar aquilo que estava fazendo mal para ela. Aí... Mas como ela estava chorando... Como ela estava chorando, estava balbuciando, me entra a diretora de compliance, não se segurou, não seguiu o que a gente pediu. Eu não acredito que você fez isso. Eu nunca imaginei isso de você, nunca pensei isso de você. Aí imagina a cara desse malandro aqui. Eu fiquei muito puto, na verdade. Porque a gente tinha combinado para não atrapalhar. E aí essa frase... E a gente, para entrevistar... Atrapalha, porque aí o que ela faz? Ela pega e joga a culpa na Damares. A Damares, que já está se sentindo culpada, que é um impedimento para ela confessar o que ela fez. Aí ela vai lá, a diretora, joga mais culpa e atrapalha mais ainda a entrevista. E até agora não tinha confissão. Tinha já os primeiros indícios de admissão. Aí ficou aquela lamúria, a Damares chorando também, mais ainda.
A Damares dizendo que não queria ter desapontado, mas desapontar ainda não é confissão. Ainda não é confissão. Mas aí os deuses da boa entrevista, os seres celestiais da boa entrevista nos ajudou e a gente conseguiu ter a confissão da Damares. E aí a Damares, ela disse que os desvios começaram a partir do momento que ela teve autonomia para fazer os pagamentos. Você lembra da questão sem necessitar validação de outros funcionários da empresa? A questão do token. A partir do momento que o diretor saiu da operação, ela tinha total acesso, toda a operação na mão. Ela também, e aí vem o ponto que o Renato entrou de uma forma que foi sensacional, que ela atribuiu o encerramento da fraude, porque ela já tinha parado de fazer a fraude, não foi quando a nova funcionária entrou para conciliar, ela já tinha parado já há alguns meses. Ela disse que o fato de ter perdido o filho dela fez com que ela parasse a fraude, que para ela aquilo foi um castigo de Deus. Exato. Aí quando ela falou isso, e ela falou com um sentimento assim, dolorido mesmo, ela tá doendo na alma dela. E ela falou o seguinte, não, Deus está me castigando pelo que eu fiz. E uma das formas de castigar foi ter feito eu perder o meu bebê. Isso aí, nossa, doeu assim, e a gente que exerce bastante a empatia, a gente sentiu a dor dela. E aí nessa hora a gente pegou e fez esse acolhimento, a gente falou, não, Deus não fez isso com você, não é um castigo de Deus. A questão, ter perdido o bebê, isso infelizmente acontece, eu já vivi isso, não é nada bom, né? Muito pelo contrário, a gente sofre bastante, mas a gente não pode atribuir a algo que a gente fez de errado. E a questão é, o que você vai fazer a partir de agora com isso que você fez de errado? Então, o que a gente espera de você, e vai ser bom para você, é você colocar tudo isso para fora e falar tudo e se arrepender disso. Isso que é o mais importante. E Deus é um Deus misericordioso que vai te acolher, vai te amar do mesmo jeito, mesmo que você tenha feito cometido esses erros. E isso foi muito forte para ela, esse comentário, esse acolhimento que o Renato fez para ela naquele momento, porque você percebe que ela deu aquela suspirada do tipo, olha, de fato, a gente não vou dizer com certeza, mas de fato ela pensou, não foi Deus que fez isso. Isso foi algo que tinha que acontecer, não foi um castigo de Deus, foi uma intercorrência de uma gravidez como qualquer outra pessoa e não estava nada linkado nisso. Isso deve ter passado na cabeça dela. Aí ela deu aquele alívio e aí aos poucos ela começou a falar para a gente o porquê, como ela fez, para que ela estava fazendo, para onde, o que ela estava gastando com o dinheiro. Ela falou que, como o Renato leu no início, ela não queria nenhum tipo de atenuante, ela não queria nenhum tipo de minimização dos impactos, ela fez uma proposta para dividir o dinheiro, para devolver o dinheiro, mas ela não tinha dinheiro, o montante já tinha gasto a grande parte do dinheiro, como a gente disse, em roupa, em empréstimo que ela pagou, ajudando os colegas de trabalho. Então foi uma entrevista muito... Dízimo. E dízimo, e também, que estava anotado aqui, eu tinha esquecido de falar, tratamento estético, né? Também fez tratamento. E a gente também tem um outro caso de tratamento estético que provavelmente vai ser um episódio. Esse é impressionante também. E foi assim que a gente terminou o caso da Damares, né, Renato? Foi. E assim, mais do que a gente chegar à conclusão da investigação, a gente tem que ter a tranquilidade de que, puxa, a gente chegou à conclusão, à confissão e tal, mas a gente não fez isso a qualquer custo, ou, por exemplo, quando ela fala, no momento que ela falou do castigo de Deus, a gente aproveitou esse momento e falar para ela, realmente Deus castigou você e você... Não, a gente tem que realmente humanizar. Quando a gente fala de humanização, a gente fala isso há muitos anos e isso acho que mudou o formato das entrevistas investigativas dentro das empresas, pelo menos, porque a gente não vê mais pseudo-especialistas defendendo a ideia de que tem que ser na pancadaria, na acusação e tal. Hoje a gente não vê mais isso. E esse tipo de abordagem é uma abordagem realmente humanizada, que é o que mais importa do que a fraude.
o fraudador ou a fraudadora. O que mais importa é que são pessoas, né? E outra coisa, e quantas pessoas você vê nos treinamentos, nos podcasts, falando de acolhimento, falando de humanização? Isso deixa a gente muito orgulhoso, porque isso faz parte da nossa história, né? Sim. É a nossa essência, em que as pessoas que estão conduzindo entrevista, dando os treinamentos, entenderam que é o caminho correto, que do outro lado tem uma pessoa como a gente, né? Exato, exato. Então, você que está acompanhando a gente, se não ativou as notificações, ative as notificações. Siga o Dissimulados no YouTube, no Spotify, em várias plataformas. E vocês já sabem que o Renato mencionou, hoje nós temos o Doce Ilusão, o Doce Veneno. Logo, logo vai sair o Doce Cilada. Exato. E o Dissimulados, né, Renato? Então, Doce Veneno, Doce Ilusão já está disponível, que são livros, romances de compliance, mas a gente vai na cabeça do fraudador, do assediador. Dissimulados a gente conta a história da investigação em si, e não deixe de participar do desafio da dissimulação. Ganhe esse livro, porque eu tenho certeza que vai vibrar. Aí você vai descobrir se o Renato está mentindo. Não, brincadeira. Não é com ele, não. São com outras pessoas. Que aí é fácil descobrir a mentira dele, né? Será? Será? Meu camarada, obrigado. É nóis. Valeu, galera. Não esqueça de seguir o Dissimulados. Até a próxima.